dia, galerinha do 8º ano. Vamos para mais um dia de aula, hoje com texto jornalístico. O assunto está na apostila, na página 59. Na verdade, nós já começamos a falar sobre ele um pouquinho quando falamos sobre jornais e revistas. E hoje a gente vai se aprofundar nas características desse texto. Como é esse texto? Na verdade, textos, porque não existe só um tipo de texto, tá bom? Então, hoje em dia, podemos afirmar que o texto jornalístico talvez seja o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade, no jornal impresso, nas revistas, no Facebook, no Instagram e até mesmo no WhatsApp. A linguagem jornalística está presente em todos os canais. Então, podemos dizer hoje que o texto jornalístico ele é o gênero mais lido, né? Se não o mais lido, um dos mais lidos, devido a essa característica, né? Devido a essa permeação em todos os setores. Não importa se é jornal, não importa se é uma revista ou aí nas redes sociais, né? E no mundo da internet. Então, devido a essa característica, o texto jornalístico é o texto que atinge a qualquer indivíduo, independente de classe social ou até mesmo de nível intelectual, né? Ou seja, independente do grau de estudo, qualquer um hoje tem acesso a um texto jornalístico. Bem, os textos jornalísticos são os textos vinculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então a gente viu isso lá quando falamos sobre o jornal e a revista, né? O principal objetivo de um texto jornalístico, seja ele qual for, é a informação, ok? Então aqui, ó, tipos de texto jornalístico. Existem diferentes tipos de texto jornalístico, cada um com características e estilos próprios. Conhecer cada um deles pode ajudar você a analisá-los e, quem sabe, também a escrever os seus. Vamos conferir alguns deles. Então, aqui na nossa aula, a gente vai dar foco para a notícia, a reportagem e o artigo. São três tipos de textos aí que aparecem muito em jornais, revistas, enfim, tá? Então vamos lá. Lembrando que clareza, imparcialidade e objetividade são características presentes nos textos jornalísticos. Então, independente do tipo de texto, essas características precisam estar presentes neles, né? Clareza, tem que ser um texto muito claro. Imparcial, ou seja, quem escreve não pode colocar ali a sua opinião, a não ser que seja o artigo, a gente vai ver isso mais para frente, né? E a objetividade, ou seja, tem que ser um texto claro e objetivo. Passar a informação puramente, claramente para quem está do outro lado lendo, entenda aí a informação emitida, ok? Então vamos lá. Vamos começar por notícia, né? A notícia, tá cortadinho aqui, mas a notícia. A notícia é um texto meramente informativo. O que isso quer dizer? Ela é um texto que apresenta apenas informações sobre determinado assunto. Não há apresentação de opinião do autor da notícia, ou seja, o autor da notícia, a pessoa que escreve a notícia, não imprime a sua opinião particular, ele simplesmente informa o ocorrido. Então, olha aqui, ó, uma notícia ela é composta basicamente de duas partes. O lead, ou layout, né, é o primeiro parágrafo do texto. Nele será feito um resumo da notícia, respondendo a questões fundamentais do texto informativo. No caso, o que são os fatos, quem, ou seja, as pessoas envolvidas, quando, o tempo ocorrido ou em que momento ocorreu aquilo, onde, o lugar onde ocorreu o fato, como, que é o enredo, né, o acontecimento em si, e por quê, ou seja, as razões, as justificativas daquela notícia. E por fim a gente vai ter o corpo, são as partes do texto que desenvolverão de forma detalhada o que foi brevemente apresentado
no layout aí, ou no lead, como vocês queiram falar. Tá bom, gente? Então, a gente observa aqui que a notícia, ela é mais sucinta, ela é mais resumida, ela só tem duas partes, informa ali, pura e simplesmente a questão, o fato, e acabou, né? Já a reportagem também é um texto informativo, mas é diferente da notícia justamente por conta da sua estrutura, né? Tem uma função de criar uma opinião e não meramente de informar. Possui função social, que é formadora de opinião. Então, a reportagem, ela tem um cunho mais social, né? Ela tem uma característica de desenvolver no leitor uma opinião e não simplesmente informar. Ainda que apresente estrutura semelhante à da notícia, a reportagem é mais extensa e menos rígida em relação à estrutura textual. As partes constituintes da reportagem são, vocês observem aqui, ó, que é um texto muito mais detalhado, muito mais trabalhado que a notícia. Enquanto a notícia só tem o layout e o corpo, olha o que nós temos numa reportagem: a manchete, um subtítulo, o lead, né, e o corpo do texto. Então, é um texto muito mais elaborado se comparado à notícia. Então, vamos ver cada parte aqui. Manchete é o título principal de uma reportagem. Aborda o assunto de forma mais ampla. Um subtítulo é o título secundário de uma reportagem e é mais específico que a manchete, tá? Então, na verdade, a gente tem dois títulos, sendo que um mais principal, considerado manchete, e um subtítulo aí que seria um título secundário. O lead, né? Assim como na notícia, o lead ou layout de uma reportagem é o primeiro parágrafo do texto. Ele apresentará o resumo da reportagem, fornecendo de forma breve o que, quem, onde, quando, como e o porquê aí do fato, tá? Os porquês do fato. E o corpo do texto, né, que é o desenvolvimento da informação. É a parte responsável pelo desenvolvimento do que foi apresentado lá no lead e das opiniões do autor de forma organizada. Então, temos aí a diferença entre reportagem e notícia, ok? E, por fim, vamos falar aqui sobre o artigo, que é um outro texto jornalístico, porém, ele tem uma característica mais acadêmica, né? Então, assim, em jornalismo, um artigo é um texto eminentemente opinativo, mais que informativo. Então, diferente da notícia e da reportagem, o artigo, ele não visa só a informação, né? Ele vai te trazer uma opinião sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre um fato, enfim. Então, vamos lá, vamos entender melhor. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome, né? Ou seja, artigo de opinião. Porque o autor, além de falar sobre o assunto, ele vai opinar sobre o mesmo. Os autores recorrentes de artigos são chamados de articulistas, justamente porque são articuladores, né? Em jornais impressos, é normal que os editores convidem personalidades da sociedade, ou seja, especialistas, intelectuais e autoridades, para escrever artigos sobre temas específicos do noticiário. Então, por exemplo, política, um artigo sobre política. Normalmente, quem escreve esse artigo vai ser uma autoridade ou um especialista em política, né? Não é qualquer pessoa que escreve. Diferente lá da reportagem e da notícia, né? Um jornalista, ele pode escrever tanto a notícia quanto a reportagem. Um artigo demanda aí uma pessoa mais especializada, tá bom, gente? Então, não é meramente um jornalista que vai escrever um artigo. Olha aqui, ó, estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião
seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos, argumentativos, né? Então vamos ter aí uma introdução, né, que é a exposição, aí a apresentação do tema, o tema vai ser exposto logo neste primeiro parágrafo, né? Será decorrido aí durante o artigo nessa introdução, essa apresentação do tema. Depois virá o desenvolvimento, que é a interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E por fim, teremos uma conclusão, ou seja, a opinião, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto, tá? Então, a estrutura de um artigo de opinião é completamente diferente lá da notícia e da manchete, justamente por esse cunho, ou seja, por essa característica opinativa, né? A ideia é a pessoa que escreve colocar a sua opinião e, de certa forma, convencer ou alterar a opinião de quem está lendo aí o artigo. Ok, gente? Bem, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos às atividades nesse momento. Fiz uma breve explicação para vocês, né, sobre somente 3 tipos de textos jornalísticos. Existem muitos outros, mas as nossas atividades na apostila vão ser recorrentes somente a esses 3 tipos. Beleza, gente? Então vamos lá. Vou colocar a página da atividade no grupo e durante a aula a gente vai tirando as dúvidas. Lembrando que dúvidas é só mandar a mensagem lá no particular. Beleza? Beijinho. Vamos às atividades.